Eu tenho aqui 300 ml de infusão de gengibre com pimenta. Como é que eu fiz essa infusão? Eu peguei 150 gramas de gengibre, ralei com a casca, coloquei numa panela e peguei também 2 colheres de sopa de pimenta calabresa. Você pode usar qualquer outro tipo de pimenta. Eu vou usar a calabresa porque para mim foi mais fácil. Coloquei 2 colheres de sopa e em cima do gengibre e da pimenta eu coloquei 400 ml de água fervendo. Deixei tampadinho de um dia para o outro. Aí coei e temos aqui então a nossa infusão, que como eu comentei, são 300 ml. Eu sempre gosto de usar metade do açúcar em relação ao ingrediente principal, no caso aqui a minha infusão. Então, se eu tenho 300 ml, eu vou utilizar 150 gramas de açúcar. Eu estou usando o açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar de sua preferência. Até mesmo o mascavo, que no caso aqui, como a nossa infusão ficou mais escura por causa da pimenta calabresa, não vai alterar a cor da geleia. Como também, se você quiser, você pode aumentar o açúcar se você preferir uma geleia mais doce. Eu tenho aqui 50 ml de vinagre de aipo. Você pode usar qualquer outro vinagre que você tiver em casa. Mas se você gosta de fazer vinagres, dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que lá você vai achar não só a receita desse vinagre de aipo, como também outros que eu já fiz. Agora é só a gente ficar aqui, eu vou ligar o meu fogareirinho e vamos cozinhar até que a minha mistura reduza um pouco de volume, o açúcar seja completamente dissolvido. Agora, fogo baixo, viu, gente? Porque o açúcar, como ele é bem pesado, ele vai diretamente para o fundo, como foi o caso aqui. E se você não ficar mexendo constantemente e com fogo baixo, pode ser que queime o açúcar e você vai ter que jogar a sua preparação fora. Eu já fiz aqui no canal outras geleias com gengibre. O gengibre sozinho, como também já fiz a geleia de pimenta sozinha. Como também há pouco tempo eu fiz uma geleia que eu adorei, que foi a geleia de abacaxi com gengibre e limão, que ficou ótima. Bom, quando então a minha geleia tiver, a minha preparação, porque ainda não vai ter se tornado geleia, já tiver no ponto da gente usar o outro ingrediente, eu volto e mostro para vocês. Até daqui a pouco. Após 40 minutos aqui no meu fogareirinho, o açúcar já dissolveu por completo e o meu líquido também reduziu. Então agora nós vamos usar a pectina. Eu tenho aqui 80 ml de pectina de inhame. Eu poderia usar a pectina de gengibre. Eu gosto muito de utilizar pectina nas minhas preparações de geleias e mesmo de ketchup por algumas razões. Uma delas é a seguinte: você utilizando a pectina, você tem uma vida útil mais longa dos seus produtos. Outra coisa é que você pode reduzir a quantidade de açúcar e também o tempo de cozimento. Eu resolvi usar essa de inhame, que eu adorei fazer essa pectina, e usei essa quantidade de 80 ml para esta minha geleia, porque aqui eu não tenho massa, então eu quero que a minha geleia tenha uma certa textura. Normalmente, para 500 ml, eu recomendo usar 60 ml se o ingrediente for rico em pectina, ou até 120 se o ingrediente for pobre. Aqui no caso, como a gente não tem massa, eu resolvi usar 80 ml. A geleia, enquanto ela está quente, você não sabe dizer como é que vai ficar a textura dela depois que ela esfriar. Mas ela sempre dá alguns indícios de como vai ficar depois de fria.
Agora então, quando voltar a ferver e tiver esses indícios, eu volto e mostro para vocês. Bom, como vocês podem ver, a quantidade de bolhas é o primeiro indício que a geleia vai ficar do jeito que eu gosto. Outra coisa, ela já não está tão líquida, está mais cremosa. Quando você mexe, já está quase que um creme. E se eu colocar aqui nas costas da minha colher um pouco da geleia e aguardar um pouquinho, o que vai acontecer? Ela vai dar uma leve esfriada e se eu passar a minha mão fazendo um caminho, as duas laterais não vão se juntar. Olha só. Está quase que um caramelo. Maravilha. Agora, eu vou desligar aqui o meu fogareirinho e vou aguardar que ela esfrie para que vocês possam ver a textura que eu gosto que ela fique. Mas antes de mais nada, eu já vou dar uma dica. Essa geleia, ela se mantém perfeitamente bem na geladeira por até um mês em potes de vidro. Eu sempre recomendo usar potes de vidro porque eles são bem mais fáceis de higienizar e esterilizar também. Agora, se você quiser fazer uma quantidade maior, se você quiser dar de presente ou mesmo manter fora da geladeira, a minha dica é que você dê o vácuo. Então, para isso, dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em potes de vidro. Agora que a minha geleia já esfriou, eu vou mostrar para vocês a textura que ficou do jeito que eu gosto. Vou mostrar aqui para vocês. Ela está mais para uma calda do que uma geleia que é firme, porque não teve nenhuma massa para que ela ficasse uma geleia mais resistente. Mas olha só. Uma calda de caramelo altamente aromática